pai chega a se arrepiar, e a mãe ali, meu Deus do céu, mas a Damares é tão boazinha que ela acha que ela nem sabe que ela está fazendo 18 anos. Então, eu estou muito preocupado com os nossos jovens, porque eles parecem que não têm muita noção do que está acontecendo. A Luciana me mostrou um relato da Itália, de uma mulher falando a respeito dos jovens, que é muita coisa, que isso, né, o pessoal de idade que está sofrendo, que tem um risco, mas que lá na Itália muitos jovens estão internados, muitos jovens estão entubados, muitos jovens estão morrendo, né, e não só pela saúde dos jovens, mas principalmente pela saúde das pessoas que estão próximas da gente. Então, eu sei que é difícil para os jovens parar de se agarrar, de se abraçar, de se beijar, mas tem que se esforçar para... Você olha aqui, ó, todo mundo separado, a não ser os casais, e os jovens tudo agarrado aqui na frente, né? A gente fala aquela questão, né, de ter 1 metro de separação, é mais ou menos assim. Então, eu vou fazer um apelo para os nossos jovens lá na UMEC, para eles prestarem atenção, para evitar contato, evitar agarramento, evitar tudo mais. Bom, já foi emitido, eu não tenho nenhum pingo de surpresa, porque já sabia que a qualquer momento ia ter os nossos casos aqui, né, de pessoas com vírus. Se você está tomando o seu cuidado, se você está fazendo o seu dever de casa, não tem com o que se preocupar. O ruim é quando a gente está irresponsável, andando de forma irresponsável. Mas o motivo da minha consulta, os irmãos, é o seguinte: a respeito dos nossos encontros aqui. Tem muitos irmãos preocupados de vir para a igreja. Agora, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeira consideração: não adianta a gente não vir à igreja para ter esses cuidados e a gente está em uma opção de lugar cheio de gente. Então, não adianta coisa nenhuma, né? Se eu estou numa opção de lugar cheio de gente e aqui na igreja que vai ter... Outra coisa, não adianta a gente não ter culto aqui na igreja por motivo, vamos obedecer às autoridades, às recomendações. Hoje o município recomendou, hoje não, acho que foi ontem, sim, um decreto, recomendou proibição de ajuntamentos acima de 100 pessoas. Então, se a gente se reunisse aqui, poderíamos reunir, tá? Então, não haveria uma desobediência. Mas, por outro lado, a gente sabe que a forma do vírus encontrar um lugar para se propagar é quando tem pessoas juntas. Não há o que a gente pensar diferente, né? Então, poderíamos ficar em casa como prevenção, tá? Evitar isso. Mas, para mim, a consideração mais importante é a seguinte: hoje nós não estamos confinados. Hoje nós ainda temos liberdade de sair de casa e vir para um espaço como esse. Mas pode chegar um tempo que nós vamos estar confinados mesmos e não temos condições, que totalmente proibido sair de casa. Esse momento não chegou. Espero que não chegue. Eu estou muito, mas muito preocupado, não no Brasil, não em São Lourenço, mas pelo que eu estou vendo lá fora, é o que eu falei no domingo no culto. É como se você estivesse da sua janela olhando o temporal chegando, e todo mundo já viu isso, né? Da sua janela e vê lá o temporal chegando, daqui a pouco chega, e o temporal, irmãos, está terrível lá fora. Você vê a Europa, vê os Estados Unidos, pessoas, não é profeta do Apocalipse, acontecendo lá, vai acontecer aqui, pessoas perdendo emprego, e aqui já começou. Aqui já está gente perdendo emprego aqui. Comércio fechando, empresas falindo. O governo lançou agora, há pouco tempo, uma tentativa para não fazer você perder o emprego, que é o patrão pagar menos, reduzir o seu salário para não lhe mandar embora. O caos, a gente está enxergando o caos, ele vai chegar. E aí eu preciso chegar num acordo com os irmãos.
Estar junto aqui é muito bom, porque a gente se edifica, a nossa presença nos alegra, nos anima, mas corremos o risco de contrair o vírus e passar um para os outros. Caso que aconteceu na França, uma igreja de 2.000 membros foi a principal, está lá as notícias de jornais, como a principal vetora na divulgação do vírus, porque ela se recusou a guardar as orientações, as recomendações. E daquela igreja na França. E há um outro caso de igreja também, que agora eu não recordo qual é o país, Coreia do Sul. Aconteceu a mesma coisa. Igreja evangélica. Então, podemos ficar em casa e nos guardar? Podemos. Vamos estar protegendo todo mundo? Vamos. Mas a gente vai estar perdendo essa comunhão aqui. Para nós ficarmos em casa, algumas recomendações eu gostaria de passar para os irmãos, que é a criação do culto doméstico. Na quinta-feira, para tudo. Quinta-feira, 7h30, para tudo dentro de casa. Vamos botar lá o celular, o computador, vamos participar, que o pastor vai estar fazendo o culto, passando os estudos. No domingo a mesma coisa, para tudo, 9h da manhã, escola dominical. É uma maneira da gente estar cultivando a nossa fé, nos conectando e não deixar esfriar. Né? Eu sei que para algumas pessoas não vai fazer diferença nenhuma, porque algumas pessoas ficam 2 semanas sem ver a igreja, 3 semanas, não vai ter diferença nenhuma, não vai sentir nada. Agora, você que está acostumado a estar aqui quinta, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira no link, vai sentir muito. Né? A nossa espiritualidade, eu tenho ensinado desde o primeiro dia que pisei aqui, ela não pode estar restrita ao templo, a nossa espiritualidade tem que estar lá fora. Eu tenho ensinado isso para vocês, não tenho? Não tenho falado? Chegou o momento da provação. Né? E outra coisa que me chama muita atenção é como que a gente está vivendo Atos dos Apóstolos. Cada mensagem pregada aqui no domingo de Atos, parece que a gente vai contextualizando. Eu acabei de pregar sobre a perseguição que espalhou a igreja, vem essa perseguição sobre nós. O que Deus quer falar com a gente? Né? Como que eu posso entender o que o Espírito está falando? Então, tudo isso é para a gente discernir. Eu queria saber de vocês, irmãos, quem são a favor de continuar os cultos até que notícia acontece de meia hora, né? Enfim, vocês são a favor de que o culto continue ou que a gente já comece a nos preparar em casa e evitar? Fato é, se ninguém sai de casa, o vírus não vai encontrar lugar em lugar nenhum. Isso é fato. O caos não vai acontecer. Mas para que isso aconteça, temos que ficar em casa. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso durante 15 dias, porque a duração do vírus numa pessoa é em torno de 15 dias. E já tenho acompanhado notícias que até menos, em torno de 8 dias. Vindo estudos de fora, dos países que estão enfrentando essa crise mais de perto do que a gente agora. Eu queria saber de vocês, fiquemos em casa a partir de domingo agora, às 9h da manhã, já transmito a escola dominical online para vocês, ou a gente dá um tempo, é com vocês, tá? Eu já tenho uma opinião, não quero interferir em vocês, se vocês quiserem a minha opinião, eu posso até dar. A liderança da igreja, a gente tem conversado no WhatsApp, tem também dado a sua opinião, mas eu precisava ouvir vocês. E aí, Dani? Continuar. A Dani está lembrando a situação dos jovens aqui, achando que os jovens não vão ficar em casa e deveria continuar o culto. Né? Mas, irmãos, irmão Marcos, irmão Celso, continuar até a segunda ordem. Irmão Celso, irmã Graça. Muito difícil, irmão. Olha, se chegarmos ao entendimento que continuar é a opção no momento,
eu vou ser um pouco chato com algumas coisas, como, por exemplo, se você está resfriado, está doentinho, não vem para a igreja, fica em casa. Irmãos, nós vamos viver um caos que a menor doença, você não vai ter atendimento, porque os pronto-socorros vão estar lotados, você não vai ter atendimento. Se você tiver uma crise de rim, meu filho, você vai ficar em casa com a crise de rim, porque não adianta você ir para o hospital, porque não vai ter atendimento. Qualquer coisa, na Europa está falando, eu vou divulgar para vocês um vídeo daqui a pouco e mostrar para vocês, eu gostei muito desse vídeo, dessa explicação, porque está falando Ásia, Estados Unidos, França, Bélgica, Dinamarca, está falando dos países, o que está acontecendo. E na Itália, por exemplo, você vê o número de mortos crescendo, não é porque só é o coronavírus, não, porque os hospitais estão tão superlotados de coronavírus que aquela pessoa que sofre de câncer poderia viver mais, está morrendo. Aquela pessoa que tem aquela outra doença está morrendo. As pessoas estão morrendo de outras doenças porque não está tendo socorro nas redes hospitalares, porque já extrapolou. E você já deve ter visto, os médicos estão escolhendo quem vive, porque não tem aparelho para todo mundo. País de primeiro mundo, Itália. Por isso esse desespero no Brasil, porque aconteceu no Brasil, pior ainda. Tá? Então, se isso for adiante, a gente vai ter que tomar muitos cuidados. Tá? Os irmãos, né, os senhores, as senhoras, se puder ficar em casa, é melhor ficar em casa. Né? Os irmãos que têm já a saúde fragilizada, fiquem em casa, acompanhem com a gente, porque a gente vai transmitir, se for o período de louvor mais a pregação. Eu preciso saber mais opinião. Então, a favor de continuar. Irmão Carlos. Indeciso. Luciana. As crises alérgicas e tudo mais. O tempo de inverno que vem doença pra caramba. Tem que falar daqui na frente. A Luciana está dizendo, então, que seria bom se a opção de manter a igreja funcionando, que os idosos, os senhores e senhoras não viessem ao culto, justamente para não correr o risco de pegar qualquer outro tipo de doença, não apenas o coronavírus, porque se pegar alguma outra doença, vai ser difícil o atendimento na rede hospitalar. Sim, sim. A gente tem que considerar, a gente tem que considerar. Ok. Alguém mais quer falar? Os jovens, eu acho que vocês querem que continue, né? Os jovens querem que continue. A Lilian, continue. Uhum. Certo. Se tiver gripado, para não vir, para ter consciência. Não podem sair de casa. O grupo de risco realmente tem que ficar em casa. O grupo de... Não, você, por enquanto, é só surda. O grupo de risco realmente tem que ficar em casa. Irmãos, amanhã eu vou ter uma reunião com a liderança e aí eu vou divulgar para vocês o que a gente decidiu, tá? Eu estou levando em consideração tudo que vocês estão falando aqui, tá joia? E amanhã eu vou ouvi-los pessoalmente e aí a gente determina se vai ter ou se não vai ter, tá? De toda forma, tudo será passado para os irmãos. Vamos dizer que o irmão Carlos, a irmã
a Graça, a irmã Selma, a irmã Maria, né, os nossos irmãos, né, idosos. Noélia, enfim, tem vários irmãos, né, acima de 60 anos. Nós vamos estar filmando tudo, divulgando tudo, para que os irmãos, se quiserem, poder acompanhar em casa também. Tá? Mas eu sou da seguinte opinião, e continuo. Não adianta deixar de ter culto, de não vir à igreja, mas continuar a vários lugares por aí cheio de gente. É contrassenso. Né? É contrassenso. Tá? A minha opinião. Então, obrigado à opinião dos irmãos, e amanhã a gente vai emitir um parecer para nos trazer as orientações como que serão, tá bom? Deus abençoe os irmãos, vão em paz, sem beijo, sem abraço, né? É difícil demais. Pode encerrar, filho.